Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer mais um exercício aqui. A matéria é distância entre dois pontos. O que você sabe fazer das últimas aulas, da nossa revisão? Você sabe fazer o plano cartesiano. Você sabe fazer o eixo X. Você sabe fazer o eixo Y. E vê se você lembra, você sabe marcar o pontinho A e o pontinho B. Lembrando que sempre o primeiro valor corresponde a X e o segundo a Y. O primeiro corresponde a X e o segundo a Y no seu ponto. Neste ponto A, eu tenho X valendo menos 4. Ah, eu lembro que o X é negativo à esquerda da origem. A origem é o ponto central. À esquerda, o X é negativo, então faça aí comigo. X vale menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. X é negativo do lado esquerdo. Ah, mas não é um ponto? Se é um ponto, eu preciso do valor do Y para ligar o valor do X. O Y é positivo ou é negativo? Negativo. Negativo. O Y é negativo para cima da origem ou para baixo da origem? Para baixo. O Y é negativo para baixo. Então vamos lembrar, o Y, essa retinha vertical, o eixo Y, ele é negativo para baixo. Menos 1, menos 2, menos 3. Sabe o que eu quero que você faça? Eu quero que você marque o ponto assim, ó. X vale menos 4, vai descendo, descendo. Tinha uma música antigamente que era assim, né? Vai, descendo. Vai, descendo. Era bom de ver, mas de ouvir era péssimo. O X vale menos 4, o Y vale menos 3. Esse é o ponto A. Esse é o ponto A. Ah, só para lembrar, já que a gente está estudando mesmo, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante. Veja que o ponto A está no terceiro quadrante, a terceira parte do nosso plano cartesiano. Só para relembrar, tá? E aí, I00? I00 é chamado de origem. Para quem assistiu a aula passada, sabe que 0 para X, 0 para Y, você marca onde? No meio do plano cartesiano. Esse pontinho eu vou chamar de pontinho B. Sabe o que eu quero que você faça? Eu quero que você pegue uma caneta de outra cor aí e ligue os pontos A e B. Faça, por favor, isso. Eu estou sem régua aqui, mas você pode contar com o apoio de uma caneta. Tente ligar aí os pontos A e B. Tá ok? Professor, não está gravando. Fala de novo. Não está gravando. Ou tá? Tá gravando. Eu quero que você ligue os pontos A e B como se fosse a distância de Anápolis a Brasília. Eu quero que você calcule essa distância aqui. A colega me lembrou que nós estamos trabalhando com o terceiro caso. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas eu postei no grupo do Telegram na quinta-feira passada a aula com os 3 casos. Não sei se vocês assistiram. E o terceiro caso, o meu segmento de reta AB é inclinado, não é paralelo a X, não é paralelo a Y. A minha retinha, o meu segmento AB, o que eu fiz de vermelhinho aqui, está inclinado. Sempre que for inclinadinho, para você calcular a distância de A até B, você vai utilizar essa fórmula aqui, ó. Distância de A até B, está escrito distância do ponto A para o ponto B, é raiz quadrada de
x com x. Você vai escrever xb, que é o x final, menos xa, que é o x inicial, elevado ao quadrado, mais yb menos ya elevado ao quadrado. Essa fórmula, ela te permite calcular a distância entre quaisquer dois pontos, sejam eles quais forem. Sempre que eu for calcular a distância entre dois pontos, eu posso utilizar essa fórmula, mesmo no primeiro e no segundo caso que a gente fez na aula passada. Está gravado lá no Telegram. Se você quer calcular a distância entre dois pontos, é só jogar nessa fórmula. Parece uma formulazinha complicada, chatinha, mas à medida que você for treinando, você vai ver que não é não. Dá uma olhada aqui, dá uma chance para ela. Distância de A até o ponto B é raiz quadrada de... Aqui está escrito xb. Qual é o valor x do ponto B? Vai lá no ponto B e fala qual é o valor do x. Olha aqui, ó. O x do ponto B é 0. Menos... espera aí. Aqui está escrito xa. Eu quero que você vá lá para o ponto A com cuidado e ache o seu x. Lá no ponto A, quanto que vale o seu x? Cuidado, vale menos 4 o x do ponto A. Menos 4, devido ao menos da fórmula, ele vai se tornar mais 4. Como que é? É xb menos xa. Perceba que o xa é menos 4. O x do ponto A já é negativo. Devido ao negativo da fórmula, ele se torna positivo. Elevado ao quadrado, mais, dá uma chancezinha aqui para a fórmula. YB, quanto que vale lá no ponto B o seu Y? O Y do ponto B é 0. Menos, e lá no pontinho A, quanto que vale o seu Y? Menos 3. Cuidado, veja que é YB menos YA. O menos da fórmula e o menos do menos 3 vai se tornar mais 3 elevado ao quadrado. Então, a distância do ponto A para o ponto B vai ser... que bobagem, você vai ficar somando 0 mais 4, não precisa, é o próprio 4. Então, você vai ter 4 ao quadrado, mais 0 mais 3, é o próprio 3. Então, é 3 ao quadrado. Alguém fala aí, por favor, quanto que é 4 ao quadrado? 16. 4 vezes 4, 16. Não vai dar a bobeira de escrever 4 vezes 2, não. É 4 ao quadrado, é 4 vezes 4, 16. E 3 ao quadrado, tem gente que dá bobeira e fala que é 3 vezes 2, 6. Não, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Quanto que dá 16 mais 9? Distância de A para B é raiz quadrada de 25, que você sabe a raiz quadrada de 25. É 5. Então a distância do meu ponto A para o ponto B será 5 unidades. Copie. Dê uma olhada nesse exercício, por favor, copie e aí a gente vai resolver, tá? Dá uma olhadinha, eu tenho o ponto A e o ponto B. Se você tem um tal de ponto A, você tem um tal de ponto B, são pontos diferentes, olha o que eu vou pedir para vocês.
eu pedi para vocês calcularem a distância entre eles. O objetivo do exercício é esse. Tenho 2 pontinhos, calcule a distância entre eles. Esse exercício é possível fazer de 2 formas. Qual é a forma mais simples, que você com certeza não vai reclamar? Olha para o ponto A. Qual é o seu x? X vale 3. 1, 2, 3. Positivo. À direita, o x é positivo. E o y? 5. Ah, o y é positivo para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero que você ligue 3 para x, 5 para y. Qual é o nome desse pontinho? É ponto A. Já que eu estou estudando, o ponto A se localiza em qual quadrante, qual região? Primeiro quadrante. Veja que ele se localiza no primeiro quadrante. Agora eu vou marcar o pontinho B. O pontinho B é 3 para x e 7 para y. Vou só apagar esse y aqui que está me atrapalhando e vou escrevê-lo aqui do lado esquerdo para facilitar um pouquinho. Então vamos. Fala para mim, o x do ponto B vale 3. Já estou no x valendo 3. E o y vale quanto? 7. Então, 5, 6, 7. Lá em cima. Ah, olha aqui no quadro. O x já vale 3, igual do pontinho A. E o y dá uma subidinha, vai subindo. O y vale 7. Esse pontinho aqui, eu vou chamá-lo de ponto B. Sabe o que eu quero que você calcule? Eu quero que você calcule isso aqui, ó. Que eu estou desenhando de vermelho. Se você tiver uma caneta vermelha, faça isso também. Eu quero que você calcule a distância de A a B. A distância, por exemplo, de Anápolis a Brasília, né? Fazer de conta. Qual é a maneira fácil de fazer esse exercício? Lembra dos 2 primeiros casos que a gente estudou e eu expliquei para vocês também no Telegram? Veja que o segmento AB está de frente para o Y. Não está inclinado, não. Igual ao terceiro caso. Veja que a distância de A até B é paralela, quer dizer, de frente para o Y. Qual é a maneira fácil de fazer esse exercício? É só diminuir os valores do y. Perceba que os valores de x de A e x de B são iguais, 3. Então, para calcular a distância entre o ponto A e o ponto B, basta você subtrair o que muda, que são os valores do y. Y final, YB, vale quanto? 7, menos o y inicial, que é 5. Pronto. Qual é a distância de A para B? 7 menos 5, 2. Ah, então espera aí. Você fez a marcação do ponto A, fez a marcação do ponto B. Você percebeu que a distância de A para B, o vermelhinho aqui, é paralela a Y. De frente para o Y, basta diminuir os valores do Y. Essa é a maneira rápida. Qual seria a maneira um pouquinho demorada? Seria jogar na fórmula. Já que vocês estão estudando, faça da fórmula também. Faz dos 2 jeitos, não custa nada. Distância de A para B. Acostume-se com a fórmula. Essa fórmula permite você calcular a distância entre quaisquer 2 pontos. Raiz de x final, xb, menos x inicial, que é o xa ao quadrado, vai escrevendo aí, mais yb, y final, menos ya, que é o y inicial, ao quadrado. X com x, y com y.
A formulazinha agora é só substituir. Está escrito: distância entre os pontos A e B é igual a raiz de... Me ajuda aí, me dá uma forcinha. Aqui está escrito XB. Vai lá no pontinho B e acha o seu X. Lá no pontinho B, quanto que vale o X? 3 menos, vá lá no ponto A e acha o seu X. 3 também. 3 menos 3 ao quadrado. Não engula o quadrado na fórmula. Mais YB. Ah, já sei o que você vai falar. Eu vou lá no ponto B e pego o seu Y. O Y do ponto B vale 7. Menos, e o Y do ponto A? O Y do nosso pontinho A é 5. Vai lá no ponto A, o Y é 5 ao quadrado. Faz essa continha, você não vai sofrer muito. Veja, 3 menos 3, 0 ao quadrado. Mais, lá dentro do parênteses, 7 menos 5, 2 ao quadrado. Para fechar, você vai escrever distância entre A e B, fazer aqui mesmo. 0 ao quadrado é 0. 2 ao quadrado é 4. Então vai ficar a raiz de 4. Qual é a raiz quadrada do número 4? 2. Olha aí a resposta. Deu mais trabalho? Não deu? Mas eu cheguei no mesmo resultado. 2 também. Você pode escolher. Quando é que eu posso escolher? Sempre que a distância de A e B for paralela a Y, de frente para o Y, é só diminuir o Y. 7 menos 5, 2. Se fosse paralela a X, aí você iria diminuir os valores do X. São os dois casos que a gente viu na semana passada. Mas você pode utilizar a fórmula se você quiser. Dá o mesmo resultado. É 9h40. Pessoal que está em casa, pessoal que está em casa, a única coisa que eu vou falar para vocês no momento é: marque o pontinho A, X vale 1 e o Y vale 3. 1, 2, 3. 1 e 3. Esse pontinho aqui é o pontinho A. Agora, e o ponto B? Ponto B, X vale 4, Y vale 3. Marque aí, X vale 4. 1, 2, 3, 4. X vale 4 e o Y 3. Esse é o nosso pontinho B. Perceba, o ponto A é 1, liga com 3. E o ponto B, o X vale 4, mas ele também se liga com o Y3. Perceba que o Y é igual, ó. Ah, espera aí. Se o Y é igual, para você calcular a distância entre os pontos A e B, basta diminuir os valores do X. Se o Y é o mesmo, o Y é igualzinho para os dois pontos, para calcular a distância, basta diminuir o que muda, são os valores de X. Escreva que a distância de A até B vai ser X final, 4, menos o X inicial, que é 1. É o XB menos XA. Pronto, a distância de A até B vai dar 3. Ah, espera aí.
E se eu não quiser fazer o gráfico, se eu quiser jogar na fórmula da distância entre dois pontos, vai dar o mesmo resultado? Vai. Não, só porque eu estou estudando com você, eu vou fazer. Mas você não precisa. Se você não quer fazer, basta um método já é suficiente, tá? Mas já que a gente está estudando, distância entre A e B. Ah, espera aí, antes que eu me esqueça. Quando é que eu sou obrigado a usar a fórmula? No terceiro caso, olha no seu caderno, que tanto os valores de x quanto os valores do y são diferentes. Aí eu sou obrigado a usar a fórmula. É a letra C que nós fizemos no início da aula. Então a distância entre A e B vai ser, a fórmula eu estou me acostumando com ela. É xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. X com x, y com y. Distância de A até B é... Pessoal, já que nós estamos estudando, me ajudem aí. Está escrito o que aqui? Alguém me ajuda? Está escrito o quê? XB. Vai lá no ponto B. Quanto que vale o X no ponto B? 4. Menos... E o X do ponto A? Vai lá no ponto A. Quanto que vale o seu X? Vale 1 ao quadrado. Agora, y com y. Você vai pegar o y do ponto B. Deixa eu procurar o y do meu pontinho B. Vale 3. E o y do ponto A? O y do ponto A, veja, também vale 3 ao quadrado. Então, a distância entre A e B vai ser, olha aqui, 4 menos 1, 3 ao quadrado, mais 3 menos 3 é 0. 0 ao quadrado, nem precisa dar bobeira, escrever 0 ao quadrado. É 0 mesmo. A distância dos pontos A e B vai ser 0 ao quadrado é 0. 3 ao quadrado é 9. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. A raiz quadrada de 9 é 3. Mesmo resultado. Tá ok? Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Os exercícios você vai